Boa tarde, pessoal. Então vamos iniciar a aula, de hoje, que a gente vai falar sobre as leis das águas no Brasil, fazer uma contextualização, do histórico dessas leis até a lei mais importante, a atual, que é a 9.433 de 1997. E também vamos falar de algumas atualidades, em relação às mudanças que tiveram nessa lei depois, até o contexto relativamente atual, Ok. Aqui o cerne, assim, a principal lei é essa, como eu falei para vocês, a 9.433 de 8 de janeiro de 97. É a vigência dessa que a gente atualmente, vive, assim. Claro que teve algumas alterações posteriormente, mas basicamente, assim, é através dela que a gente vai orbitar. As leis que tiveram anteriormente, contribuíram, obviamente, para também a concepção dessa lei. Então a gente vai ver também, o Código de 1934, alguns antecedentes, para contextualizar então a nossa aula de hoje, que na verdade é fazer esse panorâmico em cima das leis, vinculado a águas no Brasil. Então, como eu falei para vocês, aqui tem um infográfico que mais ou menos dá o roteiro do que vai ser a aula de hoje, Mas não todos os pontos, alguns a gente vai tratar mais, outros a gente vai passar. Mas basicamente é isso. E aí eu acrescentei também os antecedentes, que acontece antes dos Códigos das Águas, que é de 1934, que é um breve histórico, do que se tinha em relação à lei dos recursos hídricos antes, de 1934. Claro, 1934 é um marco, pode-se dizer inicial, assim, das leis das águas no Brasil, mas o principal divisor de águas, como vocês podem ver, é a Lei 9.433 de 1997, como vocês podem ver no gráfico aí. Antes disso a gente tinha um modelo, e tem por que ter esse modelo, mais burocrático, mais centralizador, na verdade, e ele tem um porquê de ser baseado mais ou menos no Código das Águas ali de 34, ele tem o seu contexto histórico, digamos assim, só que o de 97, ele é na verdade pode-se dizer uma evolução mesmo, uma modernização baseado, ele é muito semelhante ou sofreu muita influência do modelo francês, de gestão das águas. Então é um código bem moderno. Na verdade, o de 34 também, o Brasil era considerado um país que estava, digamos assim, com um dos códigos mais modernos em relação à gestão das águas, já o de 34, mas obviamente no seu contexto histórico, a evolução para o 97 foi de certa forma bem natural. Temos ali alguns desdobramentos, que eu vou até citar, a criação da Codevasf, a relação também da Constituinte ali de 88, e aí isso tudo, obviamente, a Rio 92 vai afetar e vai desencadear o processo que leva a lei de 97, que tem sim, em parte dessa estrutura, todos esses momentos, além de outra adequação, e o principal delas é a descentralização, na gestão. É isso que eu acho que é um ponto muito importante. Mas a gente vai tratar isso ao longo dessa aula de hoje. Ok? Bom, antecedentes. Então, o que a gente tinha antes de 34, antes do Código das Águas? Assim, o Brasil, ele teve em sua história alguns pontos que é relevante a gente levar em consideração em relação, digamos assim, à lei das águas, ou pelo menos, alguma influência nesse processo de como gerir, os recursos hídricos no Brasil
Podia-se dizer que uma proto-lei, né, assim, porque se a gente pegar ali os primeiros anos, ali no contexto histórico pelo menos do Brasil colonial, né, o Brasil oficial no sentido de colonização e tudo mais, a gente tem já alguma citação em relação às leis, que é as ordenações filipinas, né? As ordenações filipinas é um caso bem interessante porque é uma lei, na verdade, ditada pelo reino da Espanha. Eu vou citar isso, eu tenho um quadrinho para cada um desses pontos aqui, e que o Brasil colonial acaba adotando até 1830. Eu sei que o Brasil colonial ele vai de 1500 a 1822, mas essa lei, de certa forma, perdura, né, até 1830, e depois é que vai existir, então, sim, uma lei imperial, né, que também tem alguma influência nesse Código das Águas, que é basicamente o fato do reflorestamento, né, que a gente pode citar ali da Floresta da Tijuca. Isso, obviamente, é muito citado em termos da ecologia no Brasil, mas aqui a gente cita porque ela teve como pano de fundo o fato de que o fornecimento de água à cidade de Rio de Janeiro estava sendo afetada. Isso levou a esse decreto, então vale a pena citar ele, né, aqui também. Além disso, a gente vai ter o Código Penal, que vai exibir as primeiras infrações, as penalidades, na verdade, sobre a infração sobre o mau uso da água. A Constituição de 1891 também faz uma citação sobre a questão das navegações fluviais, né? E o Código Civil de 1918, que já começa também a dar uma ordenação sobre a questão do uso da água, né? Do uso privado da água e das questões de vizinhança também. Então, tudo isso, na verdade, claro que tem outros pontos que não foram colocados aqui, mas esses aqui são os principais pontos que já dá para notar alguma influência no código que vai acontecer em 1934. Né? Então, algum desses pontos ou vão estar presentes ou vão estar modificados no código de 1934, ou seja, teve alguma influência. Né? É claro que são pontos esparsos, né, nesse tempo todo, digamos assim, desde o Brasil, seu descobrimento até 1934, mas é importante pelo menos fazer uma breve citação, digamos assim, sobre cada um desses pontos. Bom, então como eu falei para vocês, as ordenações filipinas é algo muito atípico, digamos assim, que o Brasil, enquanto 1500, após o seu descobrimento, né, obviamente que é uma região de extração, né, de Portugal, ou seja, onde uma colônia de extração de recursos, assim como não só o Brasil, outras colônias de Portugal e outras colônias de outros países da Europa. Isso era, em época, né, algo comum. O que aconteceu é que, em específico, em Portugal, e dado sua relação com a Espanha, acontece a União Ibérica ali de 1580, 1640, e isso em específico acaba influenciando o ordenamento jurídico do Brasil, ou pelo menos pode-se dizer a pré-história desse ordenamento jurídico, porque o rei de Portugal em época, né, em 1595, que é o rei Filipe da Espanha, ele vai editar ordenações para não só para a Espanha, para o reinado da Espanha, ou seja, todas as colônias da Espanha também, e acaba sendo depois promulgado pelo seu filho, né, o rei Filipe II, em 1603. Como Portugal, nesse caso, estava fazendo parte da Espanha, parece que o rei de Portugal ele morre ou desaparece numa guerra no Marrocos, e como existia, rapidamente, né, pessoal, isso aí é parte da história do Brasil e do mundo, e como o rei da Espanha ele tinha o parentesco, né, de seu avô, que era português, então a Espanha acaba tomando o reino de Portugal também. Só que isso vai durar até 1640. Só que o que acontece? Como essa ordenação jurídica vale para todo o reino da Espanha, e agora faz parte de Portugal, inclusive suas colônias, então
essas leis acabam valendo, então, inclusive para o Brasil colonial. E é interessante porque, obviamente, acaba, né, a União Ibérica em 1640, com os portugueses retomando, né, um reinado próprio, só que as leis continuam valendo tanto para Portugal quanto para o resto das colônias portuguesas, né, e, obviamente, para o Brasil. Então, a União Ibérica levou com que as ordenações filipinas fosse nosso primeiro ordenamento jurídico que continha alguma citação sobre a questão das águas. Então, pelo menos o nosso processo histórico é que a primeira citação de uma proibição. E aí essa proibição seria, como está citado ali em verde, vocês podem ver, proibiu qualquer pessoa de jogar material que pudesse matar os peixes, sua criação, ou sujar a água dos rios e das lagoas. Tá? Então a ideia era de manter, né, os corpos d'água. Aí você pensa, pô, 1500 e pouco, né, século XV ali, 1603, já existia uma lei, né, nesse sentido, claro que era herdado, né, do Reino da Espanha, mas interessante. A questão é que era uma lei solta, assim, e pelo menos do que eu li nos relatos ali históricos, tem até uma citação da Carolina Almeida, que eu vou fazer aqui, ela cita que era de difícil implementação, vou até colocar aqui, ou seja, se mostrou inoperante, né? Porque era uma lei solta, né? Então, às vezes, de vez em quando, era aplicado pelo poder público da época, pelas entidades, né? Dependendo da ocasião, e mesmo as pessoas vendo a poluição dos rios, elas não tinham essa consciência de vamos relatar, né, que está acontecendo esse tipo de coisa. Então, tanto o poder público, digamos assim, como a sociedade em si, não levavam essa lei a pé da letra, não operavam ela, a não ser questões muito pontuais, assim, e aí aconteceu que é uma lei que existia, mas não era cumprida. Então, é essa a ideia que, pelo menos nas leituras que eu fiz, e eu recomendo esse texto, né, da Evolução Histórica das Leis das Águas do Brasil, da Carolina Almeida, em que ela coloca isso, né? Ela até coloca que pela falta de o que aconteceu, não tinha uma conscientização coletiva, pelo menos não como hoje, né? É claro que tem esse problema histórico, né? A gente está colocando o passado em pé da nossa vista de mundo de hoje, mas a ideia dela é essa, que não tinha essa conscientização coletiva, então pela essa falta de civismo no corpo administrativo, como eu falei para vocês, quanto na falta de civilidade da parte da população, era uma lei que não surtia efeitos. Veja que ela existiu ali, como eu falei para vocês, em torno de 1603, como foi promulgada, até 1830, então não era cumprida. E a gente já vai saber no próximo exemplo que ela realmente não era cumprida, porque nós vamos ter um caso ali já no Brasil Império, que é o do reflorestamento da Tijuca. Eu já vou dizer para vocês que reflorestamento talvez não seja a palavra totalmente correta, né? Mas vamos usar. O que acontece? Claro que o Brasil já no Império ele tem ali uma evolução econômica, né? Dependendo muito da cana-de-açúcar, já no século XIX do café também, né? E nesse caso da Tijuca tinha até inclusive extração de carvão. A extração de carvão começou primeiro, é claro. E, ou seja, está fora de ordem, como eu coloquei ali. Mas a ideia é que houve, obviamente, um desmatamento e, além disso, né, tanto a operação com cana-de-açúcar e com a produção de café, os cafezais, eles eram despejados todos os dejetos nos rios, e isso acabou levando a um problema de abastecimento na cidade do Rio de Janeiro, ok? Então, com isso, aí a gente vai ter o Decreto Imperial, número 577, de 1961, e ele vai, na verdade, instituir a Floresta da Tijuca. E quem vai fazer isso? Né? O Dom Pedro II, com esse intuito, né, de restabelecer, então, o fornecimento de água para a cidade do Rio de Janeiro. Então, na verdade, ele retira, né, todo esse processo produtivo que está acontecendo naquela região e ordena o reflorestamento. Ele coloca o Major Gomes Archer, né, com a missão de restabelecer. E esse major, inclusive, ele vai fazer, por isso que o reflorestamento
O reflorestamento é você colocar árvores que cresçam rapidamente, ou a flora, digamos assim, não necessariamente a local, mas o que o Major Gomes vai fazer é utilizar daquilo que ainda tinha sobrado, né, da mata local e sementes e tudo mais, e fazer um processo de regeneração da floresta que já existia. Então, essa é a questão. E pela pesquisa que eu fiz, em torno de 5% ele conseguiu fazer, em época, isso, mas isso levou ao processo que, ao longo do tempo, obviamente, acabou reflorestando, digamos assim, a Mata da Tijuca e, obviamente, protegendo, então, a continuidade do fornecimento de água dos rios da região para a cidade do Rio. E mais do que isso, né? Alguns pesquisadores colocam que, se não existisse a Mata da Tijuca, provavelmente o rio, que em média tem uma temperatura de 25 graus, né, teria uma média maior, entre 4 a 7 graus a mais, se não existisse essa mata, né, não existisse esse microclima que acaba auxiliando a cidade. E obviamente que, bom, então seria Boa Vista, né, seria os 32 graus, em média seria relativamente alto. E, obviamente, teria esse problema de fornecimento, que daí você teria... E aí que vem também essa questão da finitude, né? Que é o que a gente vai ver ali no Código Civil de 1918, a questão da finitude, a água como um bem limitado, né? Porque ele é finito. Às vezes a pessoa pensa assim que, bom, como existe o ciclo, né, ela vai se recompor, mas na verdade, se você degradar, né, uma região, um rio, por exemplo, você pode acabar com o fornecimento, que era o que estava acontecendo com o Rio de Janeiro, dado essa degradação da Mata da Tijuca, que na época não existia, mas depois foi decretada em 1861. Inclusive, alguns pesquisadores colocam que o Brasil, em relação a isso, também era pioneiro, porque o primeiro parque, que foi em 1872, 74, que foi o Yellowstone, nos Estados Unidos, ele teve como influência, inclusive, esse caso do Brasil, né? Tanto Dom Pedro II quanto o Major Gomes foram para Filadélfia e influenciaram os americanos a fazer seu parque nacional, que é o primeiro parque, mas, na verdade, o Brasil que foi pioneiro nesse sentido. E a gente vai ver que tanto o Código das Águas, as leis do Brasil, elas são muito... o Brasil, ele tem, sim, pelo menos em termos da sua ordenação jurídica para as questões tanto da água, o meio ambiente, ele em relação às leis, ele é relativamente um país que está surfando, assim, digamos assim, na borda, né? Bom, então aqui são as fotos, né, atuais, né, do Parque da Tijuca e a importância desse ponto aqui, né, ok, para o restabelecimento tanto da floresta quanto do fornecimento de água. Bom, aí a gente vai ter o Código Penal de 1890. E o que esse código faz? Aí ele tem sim uma penalidade sobre o mau uso das águas. Então vai ser o primeiro momento em que a gente vai ter, então, agora sim, uma penalidade em caso do uso indiscriminado. Então, dispõe de um mecanismo específico em relação à proteção das águas. Então, no artigo 162 desse Código de 1890, né, ele cita o seguinte, que corromper ou conspurcar a água potável de uso comum ou particular, tornando-a impossível de beber ou nociva à saúde, aí quem fizer isso tem a pena de prisão celular de 1 a 3 anos, ok, de cadeia. Prisão celular é prisão que leva necessariamente, diretamente, à prisão penitenciária mesmo. Ok? Então você vai ter esses pontos esparsos, mas que vão, inclusive, né, vai ter essa pena lá em 1964, ela vai se estender a 5 anos. Então tem a Constituição também de 1991, que tem uma menção em seu texto, né, de forma indireta, sobre os recursos hídricos relativos às questões de navegação. É claro que no Brasil, em época, né, era muito importante a navegação fluvial para o escoamento da produção, né, tanto lá do interior de São Paulo, tudo mais, para a questão agroexportadora do café e em outras regiões. Então, na verdade,
houve sim ali já a intenção de se regrar, né, as questões de navegação. Então temos aí também já nesse texto algum desdobramento sobre os recursos hídricos. Nesse caso, especificamente sobre a questão de navegação e especificamente também sobre as questões do uso econômico, né, da navegação fluvial. E também, claro, é bom citar que aqui inicia também certo controle legal sobre as atividades exploratórias, mas assim, é claro que em época não com o intuito de preservação e sim sobre regrar as questões de exploração em si. Então as questões econômicas eram o intuito aqui, e não de conservação dos recursos, que é o que a gente vai começar a ver posteriormente. Então, na verdade, ali no final do século XIX, início do século XX, claro que vai existir um regramento, né? Mas ele está voltado muito mais às questões econômicas em si, apesar do caso fortuito, até posso dizer assim, do reflorestamento da Tijuca, que acaba tendo sim um efeito positivo em termos ambientais, né? Mas o objetivo em si dessas leis e tudo é a preservação econômica, né? É muito parecido com o que a gente viu nas aulas passadas, na própria Europa, né? Foi uma evolução muito parecida do pensamento, pelo menos econômico, em que em si era a economia em si, e depois sim começa a se abordar já questões ambientais ao longo do tempo. Inclusive, isso vai acontecer muito mais no século XX do que anterior a isso. Podemos pincelar um caso ou outro, mas o século XX é onde as questões ambientais ficam em voga. E no Brasil, então, não é diferente disso, né? E aí temos o Código Civil de 1916, como eu falei para vocês, da Lei 3.071, de 1º de janeiro, nos artigos 563 até 568, onde regula a água como bem privado de valor econômico limitado. Então aí já temos a expressão do valor econômico limitado. Existia então o direito do uso exclusivo, já que, neste caso desse regramento, ela considera a água como um bem privado. Então, se o rio passa na sua propriedade, é como se fosse um bem seu, né? Depois isso vai ser mudado em 1994. E aqui também tem as questões de respeito aos direitos de vizinhança. Então, o principal ponto nesse Código Civil de 1916 é exatamente essa questão em relação aos direitos de vizinhança, que também, claro, inicialmente é uma questão de definir a propriedade, ok? Respeitando a propriedade dos vizinhos, ou seja, um corpo d'água, você não necessariamente pode evitar que outras pessoas tenham acesso. Então tem a questão do direito de vizinhança, se cair uma chuva e tiver um córrego, você não pode evitar que outros vizinhos tenham acesso a essa mesma água. Mas é claro que isso aqui vai também evoluir, mas já é o primeiro código, né, que dá então uma questão sobre o direito. Só que assim, os corpos d'água em si, o domínio deles não é definido aqui. Ninguém é dono de um rio ou dono de um lago. Isso depois vai ser definido em 1934, como a gente vai ver, sobre a questão do domínio, né, dos corpos d'água. Ok? Bom, então é isso, né? Então agora a gente entra na contextualização sobre o que vai acontecer para que se formule, né, o Código das Águas em 1934. Então a gente tem ali o final do século XIX, início do século XX, e aí a gente tem uma troca, mais ou menos ali nos anos 30, do modelo econômico, né, brasileiro. Ele passa de ser um modelo agroexportador, principalmente de bens que eu já até citei aqui, que é a cana-de-açúcar e o café, que é a base, né, agroexportadora do nosso país, e passa, não que seja só esses bens, né, e passa para o modelo, pelo menos iniciando o seu processo de industrialização, que começa ali na década de 30. Ok? Isso vai influenciar esse código. Por quê? Porque o processo de industrialização tem uma demanda maior, né? Acaba crescendo a demanda por energia em si, né? Então, era muito importante a regulação dos corpos d'água, porque a gente vai ter, então, o início, né, do uso de hidrelétricas para atender essa demanda. Então, essa regulamentação vem nesse sentido também. Então, maior utilização de energia elétrica para geração, obviamente, de riqueza, ou seja, atender essa demanda. E como se não bastasse, ali em 1929, como eu já citei na aula passada, se não me engano, a gente tem a crise, né, uma crise de cunho mundial,
que é a quebra do Bolsa de Nova York, e vai afetar o Brasil. É claro que vai afetar o Brasil pelo fato de que tanto o café, o açúcar, mas principalmente o café, que a gente tem uma base exportadora forte no café ali dos anos 20, 30, tanto que esse setor é altamente protegido com o processo de desvalorizações para manter o seu valor, só que isso levou a um processo de acúmulo de estoques de café, e com a crise de 29, a gente tem uma queda da demanda mundial por café, né? Que essa queda vai afetar os Estados Unidos, principalmente, que é o epicentro, né, da crise, mas a Europa também, e todos esses países, né, café é um bem que pode-se dizer que é supérfluo, ou seja, obviamente que bens alimentares é o primeiro contexto no caso de uma crise, né, e o café ele não é tão essencial assim a ponto de, agora vou usar um pouco de termo técnico na economia, mas a sua elasticidade acaba sendo alta, ou se responde muito a preço, no momento de crise as pessoas param de consumir, e aí você tem uma queda da demanda. Mesmo com a queda de preço, a demanda não se ativa, o que significa que no caso brasileiro, essa crise levou uma espécie de crise de superprodução. A gente já tinha estoques altos do café, o governo brasileiro, que atendia esse setor agroexportador, ele tendia a comprar estoques, desvalorizar a moeda para aumentar a renda desse setor, para que isso gerava novos reinvestimentos, aumentava a oferta. Então a gente tinha esse ciclo, né, que inclusive era chamado de café com leite, né, porque tinha anos que entrava presidente de São Paulo, tinha anos que entrava presidente de Minas. Esse ciclo de café com leite vai ser quebrado ali com Getúlio Vargas, né, que é um presidente gaúcho, e aí você tem uma dinâmica bem diferente ali a partir de 30, e é interessante esse contexto histórico para a gente entender por que essas leis foram feitas da forma que foram feitas. Então, assim, a crise afetou muito o Brasil, você teve uma queda da renda. No Brasil tem um caso particular que é interessante citar aqui, que é o fato de que houve queima, né, dos estoques de café, e isso foi uma decisão, foi inclusive uma decisão que não foi assim tão ruim. Como eu citei para vocês, teve o Keynes, né, o economista, então alguns historiadores da área econômica chamam isso de keynesianismo antes de Keynes, né? Porque o que aconteceu? A gente tinha três opções para fazer com o café, né? Que era deixar lá o plantio, já que o preço está muito baixo e a demanda está baixa, e deixa o cafezal apodrecer na lavoura, ou colhe ele e bota para vender, só que o preço já estava muito baixo, então não ia nem cobrir os custos, né? Ia cair o preço mais ainda. Ou colhe ele e queima, né? E essa foi a decisão tomada. Mas por que tomar essa decisão, né? Parece uma coisa sem sentido. Mas ela tinha todo sentido porque recolher o café, e como ele era uma atividade principal, a agroexportação do café era a atividade principal do Brasil, o fato de colher, você vai pagar salários, vai ativar a economia e vai fazer ela andar. Então, colher para queimar é uma saída. Por que queimar e não vender? Porque aí tu não reduz o preço internacional do café mais ainda. Então, queimar e vender colher e queimar foi uma decisão quase keynesiana. Alguns economistas brincam que o keynesianismo é fazer buraco e depois tapar. Fazer o buraco e tapar exatamente para gerar renda, né, gerar emprego, para ativar a economia. E, de certa forma, no contexto de 30, ali no Brasil, a gente fez isso. Não só a gente fez isso, né, a Argentina fez isso com a soja também. Então, outros países tiveram uma solução parecida. Mas no nosso caso foi café, né? Foi um produto alimentício. Bom, então, dado esse contexto que a gente vivia em época, aí surge então a necessidade de você criar o Código das Águas para fazer um ordenamento, né, digamos assim, sobre o uso dos recursos hídricos e a gestão dele naquele momento. Então, a necessidade de uma legislação própria para os recursos hídricos do país, para o controle e incentivo ao aproveitamento industrial das águas. E assim, além de 30 também, pessoal, é claro que existia indústria antes, no final do século XIX, como eu falei, o setor agroexportador, ele desenvolveu muito aquela região do centro-oeste no Brasil, principalmente São Paulo, e desenvolveu economicamente, inclusive, uma indústria local nascente. Tem um texto que
o Capitalismo Tardio, de 1975, que ele conta exatamente esse fato dessa indústria nascente no Brasil começar ali no final do século XIX, impulsionado pelo setor cafeeiro, e que gerou tanto ferrovia, hidrovias, bancos naquela região, exatamente pelo financiamento desse setor. Só que o Brasil, ali em 30, ele começa um processo na qual o próprio Estado brasileiro, no caso, começa digamos assim, fomentar a industrialização. Né? Fomentar a industrialização, dada a Primeira Guerra, dada aquela influência de que países industriais, eles, um pouco da questão militar também, né? Porque a gente vivia em 1930 uma ditadura, digamos assim, de ver a questão da segurança nacional, é importante ter indústria, né? Então a gente começa um processo que se chama de substituição de importações, ou seja, em vez de importar, apesar, isso é interessante porque como o mundo está em crise, né, era interessante começar o processo industrial naquele momento, numa fase inicial, ou seja, de um processo em que não precisava de tanta tecnologia, de bens de consumo primário, como, sei lá, sabonete, produtos de higiene, vestuário. Então foi estimulado, em vez de se importar, a gente começar a fazer uma produção interna desse tipo de bem. Então o processo de industrialização no Brasil em si, ou seja, como alguns economistas, historiadores colocam, o eixo, né, de dinâmica da renda acontece em 30. Antes ela era agroexportadora e passa a ser, digamos assim, agroindustrial, né, inicialmente, ali em 30, e aí o seu processo vai ter uma dinâmica que ao longo do tempo vai mudar para produtos um pouco mais complexos. Né? Ali em 50 a gente tem, então, empresas automobilísticas que vêm para o Brasil, então tem todo um processo de industrialização em fases, né? Mas que começa ali em 30. Mas para começar esse processo, então, obviamente que a geração de energia com luz de hidrelétricas era importante. Então, esse Código das Águas vem atender isso. E mais do que isso, eu vou até passar aqui que eu já estou falando coisa do contexto já dessa decreto de 24.610 de julho de 1934, que é esse Código das Águas Brasileiras. Então, como eu falei para vocês, priorização em energia elétrica, mudança no conceito e uso da propriedade da água. Aí o que acontece? Ela deixa de ser privada, como foi ali no Código de 1916, Código Civil, né? E aí sim ela começa a fazer parte da União. Então, elas são bens da União a partir de 1934. Não só a água, né? Que também a gente vai ter leis parecidas também para a questão mineral no Brasil, para a questão das florestas no Brasil, tudo passa a fazer parte de bens da União. E por que isso, né? Como eu falei para vocês, o contexto histórico ali dos anos 30 é que a gente tinha a crise, o que levou ao New Deal, que a gente já relatou isso em aulas passadas nos Estados Unidos, que era uma maior participação do Estado, digamos assim, na geração econômica do país. Isso nos Estados Unidos, né? Claro que do outro lado a gente tinha a União Soviética, que nem sofreu a influência da crise, e na Europa em si a gente tinha países já da linha totalitária, ali, como Alemanha, França, Itália, que tinha uma participação do Estado muito forte também, né? Então, isso tudo no contexto mundial era comum, a participação do Estado na economia naquele momento. A gente tem, como eu falei para vocês, uma crise do pensamento econômico neoclássico, que é uma extensão do laissez-faire lá do Adam Smith. A gente passa, então, uma maior participação do Estado, e o Brasil, obviamente, também navegou nessas águas, digamos assim, e aí criou leis que tinham esse contexto de trazer então para o Estado e ele definir então as regras em relação ao uso das águas. Não quer dizer que sim, é bens da União, mas é claro que aí existe a política de concessão, né? Então, fixou limitações de interesse público. Os recursos às águas brasileiras são definidas como águas públicas, ok? Pertencentes à nação, no caso, ao Estado. Né? Então, vamos falar sobre alguns artigos. Então, assim, o artigo 36, o uso comum das águas pode ser gratuito e retribuído, conforme as leis e regulamentos das circunscrições administrativas a que pertence.
As águas públicas não podem ser derivadas para as aplicações da agricultura, da indústria e da higiene sem existência de concessão administrativa. Então, veja bem, agora você precisa de uma concessão. Então, a água não mais pertence, não é mais privada, ou seja, você poderia, se caso passasse no Código de 1916, fazer o que quiser com aquele rio, desde que mantendo novamente, como falei, o direito de vizinhança. Você poderia, não precisaria de uma concessão sobre qual uso você faria a água. Agora sim. Agora, se você vai aplicar ele à agricultura, à indústria ou a outra atividade econômica, você precisa pedir a concessão, né, para o uso da água. Então, aqui é definido o domínio da água, né, a partir de 1934, que é uma água pública, ou seja, pertencente à União. O artigo 139 é o aproveitamento inicial das quedas de água, outras fontes de energia hidráulica, quer do domínio público, quer do domínio particular, far-se pelo regime de autorizações e concessões instituído neste Código. Artigo 178. Os serviços de águas do Departamento Nacional de Produção Mineral regulamentará e fiscalizará o serviço de produção, transmissão e transformação e distribuição de energia hidrelétrica. Olha só, no Código das Águas, as águas superficiais ficam no Código das Águas. As águas subterrâneas, por um bom tempo, e nesse código está ligado ao Ministério de Minas e Energia, né? Como se fizesse parte do processo mineral. Então tu tinha essa distinção que depois vai mudar. No caso ali, já em 97, todas as águas, seja elas superficiais, seja elas subterrâneas, vão fazer parte do código, né? Como eu falei para vocês, tinha um código mineral também, florestal, tudo nessa época, que levavam a definir como bens da União. Obviamente que o uso aí requer aí uma concessão, né, por parte do Estado. Ok? A aplicação do Código das Águas, mais a evolução dos problemas sociais e econômicos do país levavam a alterações dos modelos de administração pública e de novas normas legais. Novas mudanças. Necessidade de padronizar o uso de águas minerais em balneários ou para comercialização por engarrafamento. 8 de agosto de 45, houve a assinatura do Decreto-Lei número 7.841, conhecido como o Código das Águas Minerais. Então, teve uma evolução a partir de então, né? Classificou e disciplinou o uso das águas minerais e está em vigor até os dias de hoje. Aí, mais após, vai ter a fundação da Codevaspa, na Constituição de 1946. O artigo 29 determinava que o governo federal traçara e executar um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do Rio São Francisco e seus afluentes. Então, aqui a gente tem essa preocupação sobre a questão do uso do Rio São Francisco. A Lei 541 de 1948, constituída a Comissão do Vale de São Francisco, que é a CVSF, que atuou durante o vintênio previsto pela Carta Magna. Decreto-Lei nº 292, a CVSF foi sucedida pela Superintendência do Vale de São Francisco, a SUVALE, em 28 de fevereiro de 1967. E aí a Codevasp foi criada na Lei 6.088, de 16 de julho de 74. Né? Então ela teve essa evoluçãozinha sobre a administração do Rio São Francisco, né? Já com esse nome, então, ainda recita ao Rio São Francisco. Então, a missão da Codevasp era desenvolver as bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades regionais em relação, óbvio, ao uso da água. Desde a entrada em vigor da Lei 14.053, de 8 de setembro de 2020. Abrange em torno de 3.113.000 km², no território nacional, em torno de 36,5% do país, por isso a sua importância. Né? Opera em mais de 2.675 municípios localizados em 12 unidades da federação diferente. Aí temos a Constituição de 88. E ela estabelece, então, a proteção dos direitos humanos e a proteção jurídica das águas. Né? Aí registro, acompanhamento e fiscalização das concessões e explorações
entre a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Descentralização federativa relevante em aspecto estratégico da regulação do uso e exploração dos recursos hídricos. Aí a gente já começa o processo que eu falei para vocês que vai ser importante, né, nas leis de 97, que é o da descentralização da gestão das águas. Né. Aí a gente tem um exemplo da questão regional, tem outros exemplos, mas aqui vai ser só citado de São Paulo, né, que institui a política estadual de recursos hídricos e o sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos na Lei 7.663, em 30 de dezembro de 91. Já. Então, a descentralização, integração, participação, unidade gestora é a bacia hidrográfica. Então, como a gente vai ver, os comitês vão ser formados conforme a bacia hidrográfica. Reconhecimento do valor econômico da água. Lembra que a gente falou sobre a questão da tragédia dos comuns? Essa questão de levar um valor econômico da água, ela está, de certa forma, vinculada a isso. É claro que na questão da cobrança existe dois pontos de vista, né, que é o fato de, claro, você dá valor exatamente para regrar o uso, né, para que, lembre-se, a água é um bem limitado, no sentido que é finito. Se você tem o uso desenfreado e de forma a não usar de forma, digamos assim, racional, né, econômica, racional, você pode levar à finitude desse recurso. Por mais que a gente tenha aquela ideia de que existe o ciclo, mas a questão da bacia, ou seja, dos corpos d'água, você pode poluir, degradar, levar a seu fim. Então, a questão do regramento do valor é disciplinar também o uso. Essa é a ideia. Então, temos também a ECO de 92, né? A ECO Rio, primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro no ano de 1992. Aí acontece debates e contribuições para o modelo de desenvolvimento ambientalmente sustentável. Teve desdobramentos importantes dos pontos de vista científico, diplomático, político e na área ambiental. Então foi importante. Né? E claro que essas discussões começaram. Teve outras reuniões depois, mas essa foi muito importante, inclusive, né, para a nossa lei de 1997. E aí a gente chega a ela, né, a lei 9.433, de 8 de janeiro de 97. A União estabelece, então, a política e sistema de gestão dos recursos hídricos pela lei 9.437 de 97, 433, né, de 97, que é, então, a lei que vai regular a gestão das águas no nosso país. Surgiu em um contexto em que a água se torna cada vez mais escassa. Passei aqui. O território brasileiro, então, contém 12% de toda a água doce, né, do planeta, sendo que toda a água doce do planeta, a maioria está vocês já devem ter conhecimento, está nas geleiras, né, e 3% está na forma líquida, sendo que 0,89% em superficial. O resto está no subsolo. Né? E desse pequeno número, 12% está no Brasil. Tá? São 200 mil microbacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas. A bacia amazônica é a mais extensa do mundo e 60% localizada no Brasil. Capaz de prover um volume de água por pessoa 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela ONU. Ok? Bom, recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis nem bem distribuídos. Como eu falei, tem regiões que vai ter maior acesso, mas a região do Cerrado vai ter menor acesso. Então é uma questão geográfica também, né? E também, não só isso, claro, de má administração, de falta de informação, tudo isso leva a esses problemas. Então a água não chega para todos na mesma quantidade e regularidade. O uso indiscriminado, tanto de mananciais superficiais quanto dos subterrâneos, processo de urbanização acelerado e localizado. É claro que isso continua sendo um processo de todo a dinâmica econômica que acontece no Brasil, de certa forma. Né? Ali, o Código das Águas, em 1934, ali está respondendo a uma dinâmica de industrialização naquele momento e de êxodo rural, que já ocorre naquele momento, com esse processo industrial.
Tá? Só que esse êxito rural ele continua nas próximas décadas, o processo de industrialização. Como o nosso processo de industrialização, como eu já citei para vocês, é uma espécie de capitalismo tardio, né, como no texto lá de 75, ele não acontece como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, a dinâmica é bem diferente. Inclusive, indústrias que já estão defasadas lá, começam a vir na década de 50 e 60 para cá, e esse êxito é maior do setor agrário, do setor rural, digamos assim, para cidades, e de forma que as cidades acabam não tendo indústria suficiente para acomodar toda essa mão de obra. Então você começa um processo de favelização, você tem esse processo de desordem urbana, acho que seria uma palavra que me veio à cabeça agora, que é o que aconteceu, claro que não só no Brasil, né, na América Latina em si isso aconteceu, mas o Brasil é um país que foi o país mais industrializado, né, da América Latina, então é um exemplo disso. Mesmo sendo ele assim, a gente teve esse processo e teve esses problemas. Então, nesse sentido que a lei das águas ela tende a atender em cada momento a um problema social que a gente está vivendo, né? E aí, essa de 97, ela tem já essa preocupação também já ambiental, né? O uso indiscriminado das águas, ou o mau uso das águas pode levar à finitude. Então, uma das formas de regramento é exatamente você delimitar, né, o uso dela. Claro, aqui também tem essa ideia de concessão, tem essa ideia de que a água é um bem de valor econômico finito, mas mais do que isso, vai incorporar também a ideia de administração descentralizada, que tem que levar em consideração, claro, os agentes do Estado, mas a sociedade civil e os agentes que utilizam da água. Então, como é que isso vai ser feito, né? Então, a União estabelece a política de sistema de gestão dos recursos hídricos, né, através dessa lei. Institui, aí sim, a Política Nacional de Recursos Hídricos, PNRH. Criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, né, SINGREG, e a Política Nacional dos Recursos Hídricos, fundamentos. A água é um bem de domínio público, de forma que não é possível definir a propriedade. Aí claro, daí vocês colocam, pô, mas aí será que, sendo um bem comum, você vai ter aquele problema da administração da tragédia comum? E aí que vem o segundo ponto, a água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico. E aí que vem um regramento, né, de uso racional das águas. Ok? Em caso de escassez, aí a gente está falando do caso extremo de escassez, em que você precisa definir o uso da água, o principal é o consumo humano e de animais. Esse deve ser o consumo prioritário em caso de escassez extrema. Ou seja, isso tem muito a ver com a Constituição de 88, e não só essa, né, como foi citado para vocês, a questão dos direitos humanos, de que a vida é o principal, então você tem que preservar a vida. É claro que a água é importante, né, para a questão industrial, geração elétrica e para a agricultura, né, alimentação, mas em último caso, a vida é que deve ser preservada, então em caso de escassez. Podemos colocar até a palavra extrema, né? Então a prioridade é o consumo humano e de animais deve ser prioritário. Aí você pode, bom, então vai ser o consumo humano, para atender as populações, e a pecuária, né? Isso não está totalmente errado, mas não está certo, assim, porque não é só a pecuária, né? São só os animais de cunho, digamos assim, de comercialização. Mas todos os animais em si você não pode restringir o acesso ao uso, né? Até porque se isso acontecer vai ter dupla penalidade, né? Você vai ter a penalidade de maltratos a animais e aqui também vai ser enquadrado na lei do uso dos recursos. Tinha um exemplo que eu ia trazer lá do Rio Grande do Sul, que teve uma estiagem em 2021, se não me engano, e que alguns produtores estavam fazendo desvios da água, né, desvio para a agricultura, e aí eles foram enquadrados, né, porque como havia escassez, você não poderia estar fazendo um desvio, um uso particular da água exatamente no momento em que estava ocorrendo racionamento. Gerir de forma que venha proporcionar usos múltiplos e sustentáveis. Então, como eu falei para vocês, em caso de não estar numa extrema necessidade, aí sim você tem que gerir para que o uso múltiplo das águas em todas as atividades na qual já citei ocorra de forma ordenada e igual, né?
gerir de forma descentralizada, e esse é o ponto, com usuários, sociedade civil e governo. Então, assim, todos os interessados no uso da água, a ideia é que não seja uma centralização dada pelo Estado, e essa é uma configuração da Lei de 97 muito importante, e sim trazer os atores, né, sociais, assim, tanto os indivíduos quanto os interessados a usar a água de forma econômica, para que a gente chegue num denominador comum de como vai ser a gestão desse recurso, para manutenção, inclusive, para as próximas gerações futuras. Essa é a ideia. Então, Política Nacional de Recursos Hídricos, os objetivos, né? Então, assegurar a disponibilidade de água, a qualidade e as gerações presentes e futuras, como eu acabei de citar, promover a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, prevenir e defender contra eventos hidrológicos. Então, essa é a ideia que está por trás. Então, assegurar, como eu falei para vocês, as futuras gerações a necessidade de disponibilidade de água em padrões de qualidades adequados. Política Nacional de Recursos e as ações. Então, ela tem que fazer o diagnóstico da situação dos recursos hídricos, análise da alternativa de crescimento populacional e de exploração, então tem que prever, né, e prevenir, balanço entre disponibilidade futura e demanda, ou seja, evitar as crises hídricas, que é realmente a gente acha bem difícil, assim, no sentido que quase que a gente vive todo ano numa crise hídrica, mas essa é a ideia por trás. Metas de racionalização do uso dos recursos, medidas e projetos a serem tomados. Prioridade para a outorga dos direitos de uso e recursos hídricos. Então, como eu falei, essa ideia continua. Né? O uso dos recursos depende de uma outorga, né, para que seja disponibilizado. Diretrizes e critérios para a cobrança. Como eu citei para vocês, a cobrança é importante não só pelo fato que existe um custo, né, no processo de geração da água potável e tudo mais, mas também como forma de disciplinar o uso. Proposta de criação de áreas sujeitas à restrição, ok? Ou seja, de conservação, né? Decisões sobre os usos dos rios em todo o país. Aí, para isso, existem os comitês de bacias hidrográficas. Representantes da sociedade civil, é um terço, né? Outro terço aí são os representantes do Estado. A ideia é manter o equilíbrio. E representante dos municípios, ok? É claro que a questão das bacias e da gestão também está vinculado, isso eu não vou citar aqui nos slides, mas está vinculado aonde o rio, por exemplo, uma questão fluvial, ele está situado. Se for no município, ok, então a gestão se dá pelo município. Se for entre dois municípios ou mais, né, assim, para esse corpo d'água passar, aí fica a gestão estadual, né? E se, obviamente, for um caso de corpo superficial de um rio, ele passar entre mais de um estado, aí sim é uma gestão da União. Então vamos lá. Resumo os conteúdos e atribuições responsáveis pelo PRHS. No caso nacional, Plano Nacional de Diretrizes, Propostas das Ações Estratégicas, a elaboração fica pela SRUMMA, que coordena, a ANA apoia, né? E a aprovação se dá pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. No caso estadual, o plano é estadual, diretrizes ou propostas de ações estratégicas. A elaboração são os órgãos gestores dos recursos hídricos, aí seria o CE, ou seja, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Agora, se a bacia é interestadual, ou uma bacia estadual, o conteúdo, a agenda de recursos hídricos da bacia, contendo ações de natureza executiva e operacional. A elaboração é da agência da bacia ou órgão gestor correspondente àquela bacia específica. E aí a aprovação se dá também ao comitê da bacia. Ok? Sistema Nacional de Recursos Hídricos e a composição. Então, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, mais a Secretaria dos Recursos Hídricos e da Qualidade Ambiental, SRQA, agências de água, conselhos estaduais de recursos hídricos, órgão gestor de recursos hídricos estaduais, entidades estaduais, comitês de bacia hidrográfica, no caso específico, e Agência Nacional das Águas, a ANA. Tá? Esse vai se dar o gerenciamento dos recursos hídricos, né? O SINGREG.
Então, a Agência Nacional das Águas, claro que a gente tem que citar ela, né? É uma autarquia criada nesse sentido de administrar e regular as águas no Brasil, criada em julho de 2000, missão implementar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, participação na execução da Política Nacional de Recursos Hídricos, apoia conselhos nacionais e estaduais de recursos hídricos e respectivos comitês de bacias hidrográficas, fornece subsídio técnico da implantação desta política. Então, é um órgão de apoio, né, no gerenciamento e na gestão dos recursos hídricos no Brasil. Então, as ações do SINGREG, né, seria fazer a gestão dos usos da água na forma democrática e participativa, descentralização, coordenar a gestão integrada das águas, arbitrar administrativamente os conflitos relacionados aos recursos hídricos, planejar, regular e controlar o uso, bem como a recuperação dos corpos da água, promover cobrança pelo uso. Okay? Então, o que a lei trouxe? Então, consolidar um avanço na valoração e valorização da água. Plano de recursos hídricos, outorga de direitos das águas, cobrança pelo uso, enquadramento dos corpos d'água e sistema de informação sobre os recursos hídricos. Tudo isso nessa lei 3, ou seja, um gerenciamento, uma gestão descentralizada. Ou seja, essa lei é uma lei, como eu falei para vocês, que bem moderna. Claro que alguns itens foram modificados, né, de lá para cá, mas acaba sendo o nosso norte em relação à lei das águas no Brasil. Bom, então ela tem instrumentos de disciplinamento, a outorga, né, de incentivo à cobrança, de apoio, que são sistemas de informação. Esses, com suas respectivas vantagens e desvantagens, e facilidade e dificuldade, são excludentes entre si. Então, sobre a outorga do direito de uso, o instrumento do PNRH para a utilização de águas e rios, lagos e outros locais para a implementação de empresas ou até mesmo de construções. É necessário entrar em contato com a prefeitura da cidade. Em caso de descumprimento ou falta de outorga, aí, claro, né, é possível sofrer pesadas multas. Então, quadro representativo da avaliação e definição das metas. O rio que se tem, então, discutir com a população da bacia a condição, qualidade em que se encontra aquele rio, e o rio que se quer, né? Discutir com a população a bacia, a condição, qualidade desejada pelo determinado corpo hídrico, e aí, obviamente, o rio que se pode ter. Discutir, pactuar com os diferentes atores da bacia hidrográfica, levando em conta as limitações técnicas e econômicas para o alcance das metas da qualidade para determinado corpo hídrico em um horizonte de tempo estabelecido. Então, qual é o benefício dessas leis, né? Separar a água e dar uma legislação específica ajudou bastante no seu controle, descentralizou a responsabilidade de emitir outorgas ou controlar o uso dos recursos. Então não vem de cima para baixo, mas é uma decisão tomada em conjunto, essa é a ideia, né? Atua na prevenção de problemas futuros, permitindo a ação proativa do poder público, usuários e sociedade em geral, ok? De extrema importância na busca da solução de problemas existentes em uma bacia hidrográfica. Isso é importante, pessoal, porque imagina se é uma decisão ainda do âmbito da União, uma coisa que pode vir lá do centro do país, para um problema localizado e específico de uma região, que quem está lá, quem vive lá, é que sabe o que está acontecendo lá, né? Então essa descentralização é importante e leva em si todos esses aspectos, né? De conceder a outorga, de ver a projeção futura, tirar informações sobre o corpo d'água, a capacidade dele e tomar a melhor decisão que abasteça todos os interesses dos usos das águas, sem ferir o corpo d'água, e planejamento pela continuidade desse processo ao longo do tempo e prevendo a demanda que a população vai ter, o crescimento daquela população. Assim, é claro que tudo isso ainda tem aquele problema que a gente viu lá um pouco, né? Aquele problema que a gente viu lá na lei estabelecida pela Espanha lá no século XVI, que é você ter o controle também, né, de todo esse processo para que ele ocorra da melhor forma possível, que, né, nem sempre pode acontecer. Em linhas gerais,
é isso. Planejamento por bacia hidrográfica, prioridade do consumo humano e animal, uso múltiplo das águas, gestão descentralizada e participativa, e a água é um bem econômico, né? Ou seja, ele é um bem que é escasso, né? E deve ser administrado da melhor forma possível. E aí, para pincelar algo da atualidade, então eu trouxe um novo marco legal, né? Foi de julho de 2020. O Congresso então alterou o marco de saneamento básico, né? E abrindo a possibilidade de investimento do setor privado nas atividades de tratamento de água e esgoto. Acho que teve alguma mudança agora recentemente, mas acabou que eu não coloquei aqui. Situação atual do país, então, se dá que 70%, né, o Brasil recebe serviço de saneamento básico, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, e metade da população não tem acesso a serviços de coleta e esgoto. Naquele momento, 38% de toda a água tratada e perdida por conta de ligação clandestina e vazamento. Então ele vem nesse sentido, né? Apenas 6% da rede da água e esgoto gerida por empresas privadas. Estudos estimam que seriam necessários 500 bilhões de reais em investimento para que o saneamento chegasse a toda a população. 15 mil mortes a 350 mil internacionais por decorrência da falta de saneamento básico e 104 milhões de pessoas, quase metade da população, não tem acesso à coleta de esgoto. Então, nesse novo marco, a ideia era que entrasse recursos também do setor privado, que junto com o que já é o investimento do setor público, pudesse, digamos assim, solucionar parte desses problemas citados aqui. A situação atual do país naquele momento, como colocar nesse infográfico, era essa, né? Em relação ali do esgoto, você veja que algumas regiões o atendimento é baixo, né? O atendimento é bem baixo, por exemplo, no norte. No nordeste também, onde as perdas também são significativas, no caso do norte mais da metade, no nordeste quase a metade, mas nos outros lugares também tem uma perda de 1/3 para mais, né? Então é significativo isso também. Então os principais pontos são meta de 99% da população com água potável em casa até dezembro de 2033, eu acho que é uma meta interessante, mas de difícil, digamos assim, de implementação. Claro que a gente sempre espera que isso vá acontecer, né? Mas ela parece ser muito positiva, no sentido de que se realmente isso vai acontecer, né? 99% seria ideal, perfeito, 100% praticamente. Meta de 90% da população com coleta de tratamento de esgoto até dezembro de 2033, ações para diminuições do desperdício de água, aproveitamento da água da chuva, estímulo de investimento privado através de licitação entre empresas públicas e privadas, ok? Se as metas não forem cumpridas, as empresas podem perder o direito de executar o serviço. Então tem lá uma ameaça crível, né? Quer dizer, se ela for crível, ela estimula. Isso é da economia, né? A ameaça crível, que é a ideia de que você cria uma forma de você garantir que um terceiro, um agente, né, econômico vá cumprir com aquela regra. Mesmo tinha um professor de economia que dizia que um exemplo de ameaça crível, que isso pode ser uma ameaça não crível, né? Você chega lá, não cumpriu, então deixa como está, e acaba criando outro termo que a gente usa em economia, que é o moral hazard, né? Que é o risco moral. Bom, se tu está abrindo concessão para um, outros vão querer, e no final ninguém vai fazer isso. A ameaça crível é o contrário, é que quando se cumpre a ameaça, então outras empresas, ou seja como for, vão tentar cumprir para não sofrer a mesma sanção, né? Eu me lembro que tinha um professor meu lá na época do doutorado, mestrado não, da doutorado e da graduação que eu fiz na URGS. Ele dava um exemplo de ameaça, um parênteses aqui, pessoal, um exemplo de ameaça crível, né? Eram os soldados ingleses, né? Lá na guerra da independência americana. Vocês podem ver isso naquele filme O Patriota, que é que os ingleses eles andavam certinho, né? Tudo com aquelas roupas meio laranja, avermelhado, em fila, enquanto os americanos faziam guerra de guerrilha praticamente. Mas os soldados ingleses, em época, andavam daquele jeito, ou seja, uma coisa que praticamente chamou muita atenção, aquela roupa deles, e eles andando em fila, que era fácil de você atingir. Mas a questão não era essa, é que existia uma ameaça crível, que era o seguinte, eles tinham que estar com a baioneta para frente,
Então o que acontece? A fila da frente tem que andar, a de trás vai ter que andar, que vai ter gente atrás dele, porque a baioneta está apontada para ele. Se ele não andar, o soldado de trás acaba enfiando a baioneta nele, né? Então ele existia uma ameaça crível para ele cumprir aquela ordem de andar em fila reta em direção à batalha. Então a ameaça crível é isso, você tem uma baioneta atrás de você, ou você cumpre aquela missão que você foi lhe dado, ou no mínimo vai ter uma baioneta no seu rim ali, né? É um exemplo que ele dá de ameaça crível. A ameaça crível, ela de certa forma é um mecanismo, né, econômico de você manter que o agente econômico cumpra, né, com algum regramento, nesse sentido, né? E como eu falei para vocês, o outro lado da moeda seria o moral hazard, né, que vem lá da teoria da informação e economia, que é exatamente o fato de que se um descumprimento acontece e você deixa isso acontecer naturalmente, ele acaba se tornando institucional. Um exemplo disso na crise de 2008, da crise financeira, né, do subprime, aquilo tudo, tanto nos Estados Unidos e na Europa, uma das soluções foi financiar bancos, né, para que eles não quebrassem. E uma crítica feita a esse processo era exatamente a do moral hazard. Olha só, eles já se administraram mal, fizeram alavancagem financeira, e mesmo assim você está premiando eles com financiamento para a manutenção das suas atividades, para eles não quebrar como o Lehman Brothers, né, aquele grande banco quebrou. Claro que o intuito do governo, tanto americano, os governos europeus, era não contaminar o resto do setor financeiro com mais bancos quebrando. Então você financiava os outros bancos para que eles não tivessem esse problema. Só que, claro, alguns economistas tinham essa razão. Bom, então você está garantindo que se houver uma crise futuramente, vai existir a salvaguarda do governo de salvar a instituição. O que a instituição vai fazer? Ela não vai se preocupar com a alavancagem. Bom, se eu errar, eu vou ter o salvo-conduto, né? Então, eu tenho um estímulo, que é o risco moral, de fazer uma administração arriscada novamente. Então, essa é a ideia, são os conceitos que... E aqui no caso, por que eu estou falando isso? Né? Nesse caso aqui, se as regras, como ele coloca no último item, não forem cumpridas, então elas podem perder o direito, né, de concessão e tudo mais. Então, bom, tem esses dois pontos ainda. Se é uma ameaça crível, ou se isso vai, no final das contas, virar um risco moral de que, tudo bem, deixa assim e continua com as empresas lá, mesmo de forma ineficiente. Só o tempo vai dizer o que vai se dar nesses casos aqui. Ok, pessoal? Então, o processo de licitação torna-se obrigatório, né? A nova lei extingue os contratos firmados sem licitação. Claro que há um prazo para isso e tal. E os contratos já existentes, eles continuam a ter um prazo já configurado entre municípios e empresas estaduais de saneamento. A obrigatória abertura de licitação para concorrer à vaga de prestadores de serviços públicos e privados. Os contratos que estão em vigor serão mantidos, como eu falei para vocês. Os que não possuírem metas de universalização terão até março de 2022 para incluírem. Se isso ocorrer, esses contratos poderão ser prorrogados por 30 anos. A iniciativa privada pode participar ativamente na prestação de serviços de saneamento, permite que empresas privadas entrem em processo de licitação para prestar serviços de saneamento, não impede que companhias estaduais concorram pela prestação de serviços. Agora, disputa de igual para igual no processo de licitação por iniciativa privada. Então, se houver interesse de iniciativa privada, elas vão ter que apresentar uma proposta melhor do que a existente pela atividade pública já. E a melhor proposta é a que a priori deve levar. Blocos de municípios, né? Outra mudança prevista na lei se refere ao atendimento a pequenos municípios com poucos recursos e sem cobertura de saneamento. Pelo modelo anterior, as grandes cidades, atendidas por uma mesma empresa estatal, ajudavam a financiar a expansão de serviços dos municípios menores. A nova lei determina que os estados, no intuito de atender aos pequenos municípios, compõem em até 180 dias grupos ou blocos de municípios que poderão contratar serviços de forma coletiva. Municípios de um mesmo bloco não precisam ser vizinhos. Esses blocos deverão implementar planos municipais e regionais de saneamento básico e a União poderá oferecer apoio técnico e financeiro para a execução dessa tarefa. É claro que esse enlace burocrático aqui sofreu
críticas, né? E a gente não só na prática para saber o que vai realmente acontecer. Busca de universalizar e qualificar ainda mais a prestação de serviços do setor. Para isso, entre outros aspectos, a cobrança da taxa ou tarifa de lixo para ser obrigatória para municípios brasileiros que ainda não cobram. Não me lembro se isso aqui foi retirado ou não, pessoal. Desculpa não ter visto isso antes. Então, com isso, o que se pretende? Pretende acabar com os lixões em todo o território nacional. As capitais têm até 2021, os municípios com menos de 50 mil habitantes têm até 2024 para cumprir a norma. A destinação desses resíduos seria solucionada com a construção em média de 500 aterros sanitários regionais. O investimento seria de 2,6 bilhões para cidades que ainda não possuem aterros. Claro que isso aqui é importante, né, porque no sentido do não uso de aterros, você pode ter a contaminação de corpos d'água, até mesmo o lençol freático, né? Ana, passe a editar normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, avaliar melhores práticas regulatórias do setor, realizar consultas e audiências públicas, reunir grupos de trabalho com a participação das entidades reguladoras, fiscalizadoras e representativas municipais. Estabelecer e fiscalizar o cumprimento das regras do uso da água. E criar normas que promovam a prestação adequada dos serviços de abastecimento da água e esgoto. Será criado um Comitê Interministerial de Saneamento Básico, presidido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, para uma articulação entre os órgãos federais atuantes na área. Pequenos municípios podem contratar o serviço de água e esgoto em bloco. Foi o que a gente viu, né? Não precisa ser necessariamente vizinho para fazer a contratação de serviço de forma coletiva. Os blocos deverão implementar planos municipais e regionais de saneamento básico e contar com apoio técnico e financeiro do governo. Bom, aqui é o final, né? Se caso alguém queira levantar alguma discussão, algum questionamento, algum ponto sobre a aula ou sobre qualquer outra coisa, até a apresentação, né? Esse é o momento. Eu acho que eu vou encerrar as filmagens e a gente pode fazer essa conversa, porque eu não sei se nas filmagens vai o áudio de vocês, então se vai ou não vai, eu vou encerrar aqui a filmagem, mas não a aula ainda. Então esperem aí.